E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Russian Imperial Stout. Hoje, nos Estados Unidos, se celebra o National Homebrew Day, que em tradução literal seria Dia Nacional da Cerveja Caseira. E para poder fazer uma celebração em homenagem a esse dia, nada melhor do que uma cerveja feita em casa. Dessa vez, eu trouxe uma cerveja que há muito tempo as pessoas vêm me pedindo, uma cerveja que eu mesmo produzi. Então, eu optei por trazer uma inédita até mesmo para mim. Por que eu digo inédita até mesmo para mim? Porque eu não provei dessa cerveja ainda. É uma cerveja que acabou de ficar pronta, eu envasei ela tem 12 dias e como eu faço o processo de priming, ou seja, eu adiciono açúcar na garrafa de cerveja para que haja uma refermentação na garrafa, eu tenho que esperar um tempo para que essa refermentação aconteça e que o gás carbônico produzido durante essa refermentação seja absorvido pela bebida, pelo líquido. Por isso ela demora em torno de 7 a 10 dias para ficar carbonatada. E eu também não sei se ela vai pegar carbonatação, eu vou ser bem sincero. A minha projeção é de que ela ficou com mais ou menos 12% de graduação alcoólica. É uma densidade muito alta para que se incorpore muito facilmente as moléculas gasosas de gás carbônico com o líquido. Muitas vezes é difícil da gente conseguir fazer esse tipo de mistura. E a minha proposta em trazer essa cerveja é justamente porque eu acabei de produzir e vou estar provando aqui pela primeira vez, exatamente como a gente faz em diversas ocasiões, até para que eu possa degustar e saber se ela ficou boa ou se ficou uma porcaria. E como todo cervejeiro caseiro, eu já passei pelas mais diversas experiências, desde cervejas que ficaram realmente muito boas, com resultados que superaram até as minhas expectativas, e casos onde a cerveja ficou extremamente ruim, ou foi contaminada, ou teve problemas de off-flavors, avinagrou, enfim, eu já passei por todas as fases de produção de cerveja e até mesmo para quem já produziu grandes quantidades de cerveja, acontecem problemas. Isso faz parte da produção da cerveja em casa. Muitas vezes a gente acaba sendo frustrado com pequenos detalhes que acabam desagradando, ou às vezes é surpreendido com cervejas que realmente ficam muito acima do que a gente projetava. Como é uma cerveja de alta densidade, eu não sei se teve tempo realmente dessas moléculas de gás carbônico se misturarem ao líquido. Os primeiros 7 dias eu realmente deixei em temperatura ambiente para que se pudesse produzir de forma melhor uma boa quantidade de gás carbônico, e nos últimos 5 dias eu coloquei ela na geladeira para que a baixa temperatura diminuísse a pressão interna e facilitasse com que as moléculas de gás carbônico se misturassem com o líquido. Mas vai ser uma incógnita, vai ser minha primeira experiência com essa cerveja. E a minha expectativa é que ela tenha 12% de graduação alcoólica a partir dos cálculos que a gente fez e 35 IBU. Existem muitas lendas na história da cerveja, principalmente na escola inglesa. E a origem da Imperial Stout, ou da Russian Imperial Stout, é muito controversa, existem várias histórias. Acredita-se que no século XVIII, a imperatriz Catarina da Rússia teria visitado a Inglaterra e se apaixonado pelas stouts locais. E levou diversos barris, diversos tonéis para a Rússia quando retornou. E chegando lá, as cervejas tinham estragado. Por serem cervejas muito leves e a viagem ser muito longa, as cervejas não sobreviveram. Então a imperatriz Catarina teria encomendado mais dessas cervejas para as cervejarias inglesas, que precisaram aprimorar a receita para que ela durasse essa viagem. Então, da mesma forma que as IPAs, aumentou-se a graduação alcoólica e a carga de lúpulos, para que ela pudesse durar mais tempo durante essa viagem. E surgiu assim esse estilo, Imperial Stout, também conhecido como Russian Imperial Stout. E aí talvez a origem do nome, o Imperial e o Russian, por conta da imperatriz Catarina da Rússia. Essa é uma das muitas lendas, mas é talvez a mais conhecida. Não há uma regra certa para dizer o que é uma Imperial Stout ou uma Russian Imperial Stout, são basicamente o mesmo estilo. Em vários guias,
As características são similares, características técnicas como IBU, graduação alcoólica, gravidade inicial e final. Então, pode-se considerar basicamente o mesmo estilo. Bom, vai ser a minha primeira experiência com essa cerveja. Não provei antes, é a primeira garrafa que eu vou abrir. Espero que esteja boa. Confesso que eu estou bastante ansioso e ao mesmo tempo apreensivo. Então, sem maiores delongas, vamos pro copo. Cara, ela tá muito licorosa. Hoje eu estou fazendo o serviço a partir de uma garrafa de 600 ml em uma taça Snifter. A garrafa não tem nenhum rótulo, já que foi produzida em casa, e a tampinha preta também não tem nenhuma arte estampada. Bom, como a gente pode ver, ela ficou com uma boa formação de espuma e uma retenção melhor do que eu esperava para uma Russa Imperial Stout. É uma espuma bege, densa, cremosa, com uma retenção realmente que está me surpreendendo aqui. Eu imaginava que ela não fosse nem formar espuma. Quanta complexidade! Vou falar um pouco sobre essa complexidade que está trazendo, porque quando eu fui produzir, eu precisei substituir um dos ingredientes. Nossa, é impressionante. Ela tá com um aroma incrível. Muita complexidade de malte, tem um pouco de caramelo, um pouco de toffee. Chocolate, muito chocolate. Muitas frutas passas. Ameixa seca, uva passa. Bem intenso, bem intenso. E um pouco de alcoólico também, o álcool está perceptível aqui. Bom, a gente está falando de 12%. Ó, a espuma baixou razoavelmente bem, mas ainda tem uma capa, o que está me surpreendendo muito. Ela é de uma coloração bem preta, muito preta, opaca. Realmente ela ficou muito escura e opaca. Não tem nenhuma rajada luminosa, ou seja, eu não consigo nem ver perlagem aqui. Saúde! Bom, vamos lá. Um dos maltes que eu fui buscar para fazer a receita, quando eu fui comprar os insumos para produzir essa receita, eu fui atrás do malte chocolate, que estava em falta. Então eu substituí pelo malte Special B, que é um malte que tem características que eu curto muito. Ele é um malte que tem características sensoriais bem diferentes do malte chocolate, mas também tem uma coloração bem escura. Então eu acabei substituindo esse malte muito mais pelo resultado visual do que pela experiência sensorial em si. E está trazendo um resultado aqui que realmente está surpreendente. O malte Special B traz muito dessas características de frutas secas, de frutas passas. E está muito intensa, muito intenso. É a primeira coisa que a gente sente na boca. O corpo está super licoroso, carbonatação tá legal, tá na medida certa. O corpo tá bem licoroso, é um corpo denso. Eu posso dizer que é um corpo médio-alto para alto. Um corpo médio-alto para alto. Mas o sabor dessas frutas passas, muita ameixa seca e uva passa, muito. Tem um pouco de banana passa também, mas principalmente ameixa seca e uva passa, que fica na boca, persiste. E conforme vai diminuindo esse sabor, vem umas notas tostadas de café e um pouco de chocolate amargo, mas muito mais café do que chocolate amargo. Então ela ficou com uma pegada menos amarga. Se tem 35 IBU, se eu conseguir chegar nesses 35 IBU, estão imperceptíveis. Os lúpulos aqui
Eu utilizei um lúpulo inglês aqui, o Skent Golden, que não está perceptível, está praticamente inexistente. Traz um pouco de equilíbrio, ela não está com um dulçor excessivo, mas ela tá com equilíbrio. Então, ela, assim, é o que eu sinto, o lúpulo ele veio trazer equilíbrio. Ele não trouxe aqui características sensoriais nenhuma, aquela característica mais terrosa, aquela característica mais britânica, mais inglesa, não estão aparecendo. O que eu tô sentindo aqui na boca é, em primeiro plano, as frutas passas, em segundo plano, o café, em terceiro lugar, ali um pouco do chocolate amargo e bem mais embaixo, um lúpulo limpo. Outra coisa que ficou bem interessante é que o álcool não está aparecendo. Com 12%, eu sinto um pouco de aquecimento de boca, mas eu não sinto a presença, o sabor do álcool em si. O aquecimento de boca é natural, a gente está falando de 12% de graduação alcoólica, mas não sinto aquela pegada intensa de um álcool que vem com sabor ardido, ele está realmente muito bem inserido. Então, o que eu posso avaliar sobre essa minha própria cerveja? Eu fui muito feliz. Esse é um dos resultados muito positivos que eu tive. Uma cerveja que está muito redonda, muito dentro do estilo, da proposta do estilo. Talvez ficaria um pouco mais interessante com um pouco menos desse malte Special B e a inserção sim do malte de chocolate, trazer mais notas de chocolate, diminuir a quantidade do Special B e substituir essa quantidade que eu reduzi por malte de chocolate, trazer um pouco mais dessas características de um chocolate amargo, talvez a inserção de alguma baunilha ou alguma coisa assim, possa caminhar um pouco mais para o chocolate e ter um perfil mais próximo ainda do que a Russa Imperial Stout costuma, na sua maioria das vezes, apresentar. Não que ela esteja fora do estilo, não está. Todas essas características aqui são pertinentes ao estilo, mas ficou com uma percepção maior do que é comum a gente ter em relação às frutas passas. Não que esteja ruim, muito pelo contrário, eu sou apaixonado por esse malte justamente por conta dessas características. O que confere a ela também uma certa identidade, ela é uma cerveja que acabou tendo uma personalidade. Eu vou produzir mais vezes dessa receita, quero ver se eu consigo chegar nesse resultado e aprimorar ele, porque a minha experiência aqui está me mostrando que eu estou no caminho certo em relação à receita de uma Russa Imperial Stout, e eu acho que é uma receita que realmente tem o potencial de agradar as pessoas que costumam curtir esse tipo de cerveja e curtir esses estilos mais alcoólicos e mais complexos em relação a notas sensoriais. Um feliz dia da cerveja caseira e saúde!